Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir, oh. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei. É o Deus de maravilhas, alto para seguir, e não deixa o céu ser. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, para sempre adoro. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, para sempre adoro. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória.
Me achego a você através desse vídeo para compartilhar aquilo que Deus deseja nos falar. Essa semana em especial eu notei algumas coisas que Deus foi falando de forma muito interessante. Eu fui ao barbeiro, pedi para ele cortar, para disfarçar como sempre os cabelos brancos aqui, e ele fez um corte muito parecido com esse corte militar. Notei também que gosto muito dessa camisa, a camisa que eu considero a minha farda aqui da CIBPC, e tenho tido a oportunidade de meditar, de estudar na palavra de Deus aqui no gabinete pastoral da nossa igreja, do qual considero um quartel-general. E notei algo que precisamos ficar em alerta. Nós estamos em guerra. Não apenas uma guerra contra a Covid-19, o coronavírus, mas nós estamos numa guerra que precisamos estar em alerta, que é a guerra contra o pecado. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Muitos sabem de qual eu gostaria de falar também, e você vai se recordar. Tiago 4, 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós temos inimigos que querem nos afastar de Deus. O mundo e o seu sistema pecaminoso tenta nos afastar de Deus. Os desejos da carne pelejam contra o espírito. E o diabo se opõe ao Filho de Deus e tenta de todas as formas nos afastar de Deus. Por isso, é importante que nós fiquemos em alerta em todo o tempo. E o texto aqui nos mostra o que precisamos fazer enquanto soldados do Senhor. O primeiro ponto aqui: submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus. Esse é um termo militar que nos indica que precisamos nos colocar no lugar certo hierarquicamente. Quando lembramos do exército, lembramos que no exército existe uma voz de comando, existe alguém que está no comando. Geralmente é um general ou alguém com uma patente muito alta. E não se pode um soldado raso querer comandar um exército, um batalhão. E é assim que nós devemos nos portar. Nós temos um general e o nosso general é Cristo Jesus, o Senhor. E é a Ele que nós precisamos nos sujeitar, é a Ele que nós precisamos nos submeter. E isso não é só de forma rasa, mas é com todo o nosso ser. Muitos pagam um preço muito alto porque não submetem a sua vida como um todo a Deus. E só teremos vitória na guerra, só teremos vitória nessa batalha se submetermos toda a nossa vida a Deus. Por isso, deixa Deus cuidar da sua saúde, deixa Deus dirigir a sua família, deixa Deus dirigir o seu trabalho, deixa Deus dirigir a sua área financeira, deixa Deus dirigir todo o seu coração. A Bíblia nos diz que aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Que o seu tesouro seja a presença de Deus, seja se submeter a Deus em todo o tempo. E assim nós teremos a vitória. E o texto também nos diz: resistam ao diabo. Não dê lugar ao diabo. O apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 4, 27, é muito claro: não dê lugar ao diabo. Olha, Satanás, ele deseja encontrar um ponto de apoio na sua vida para que você possa lutar contra Deus. Por isso, é importantíssimo que você resista ao diabo. E isso só pode acontecer se você estiver sujeito a Deus. Se toda a sua vida, todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu coração estiver sujeito a Deus, estiver submetido a Deus. E quando nós estamos sujeitos a Deus, quando nós estamos submetidos a Deus, é Deus quem peleja por nós. Deus é a nossa força e nele nós podemos confiar. Porque não adianta você querer lutar com a força humana, porque as nossas armas são dadas por Deus. Olha aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 diz assim:
Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa arma e nele nós podemos confiar. Por isso precisamos estar sujeitos a Deus. Afinal de contas, a vitória que tanto queremos na nossa vida vem do Senhor. Abra sua Bíblia aí também, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 58. Que diz que o nosso Deus venceu a morte através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja bem, olha o que o texto nos diz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei, aonde nós sabemos que estamos errados. Mas veja bem, olha esse versículo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, nessa guerra, nessa batalha, submeta-se a Deus, resista ao diabo, saiba que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. E também tenha a certeza de que a nossa vitória está em Cristo Jesus. E por fim, eu gostaria que fique a palavra do apóstolo Paulo. Eu quero fazer uso dessas palavras como minhas palavras, como seu pastor, que diz assim, lá no final desse versículo, 1 Coríntios 15, de 55, esse é o 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que Deus possa abençoar, que nessa peleja você possa estar submisso à autoridade do nosso Deus, do general dos exércitos, do Senhor dos senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Abençoa, Pai, o Teu povo neste momento onde nós, Pai, estamos enfrentando uma dificuldade tamanha, Pai, com esse vírus que tem assolado a humanidade. Que o Senhor derrame a Tua cura, Pai, sobre a vida daqueles infectados e que o Senhor proteja as nossas vidas para que não sejamos contaminados. Meu Deus, que a humanidade também reconheça que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que essa seja uma verdade nos corações, que só no Senhor há salvação, que eles possam temer a isso, que eles possam, Pai, ter a certeza, Pai, que a resposta vem do Senhor. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, Pai, que cada um de nós esteja, Pai, submisso, sujeitos ao Senhor, resistindo ao diabo a cada dia, lutando com as armas espirituais e tendo, Pai, a vitória do Senhor derramada sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.